meus queridos e queridas ouvintes do Ministério Cristão Internacional, o MCI. Eu oro ao Senhor Deus para que esta mensagem ela venha abençoar ricamente a sua vida e de seus familiares. Eu peço a vocês que vocês possam sempre orar por mim, pelo evangelista Adi Oliveira, para que eu possa ser usado por Deus para continuar proclamando a salvação pela graça, mediante a fé única e exclusivamente na pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E quero fazer um pedido a todos vocês que têm nos acompanhado, que vocês, além de orar por mim, que vocês possam compartilhar, convidar outras pessoas para ouvir estas mensagens, que são mensagens bibliocêntricas, mensagens cristocêntricas, que têm como único propósito proclamar a verdade que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a verdade que é a pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. A única fonte de verdade que nós temos neste mundo, meus queridos, encontra-se única e exclusivamente na Bíblia Sagrada. Em nenhum outro lugar do mundo, nenhum homem escreveu algo que seja algo verdadeiro, a não ser o livro sagrado, a Bíblia Sagrada, que Deus usou homens para escrevê-la, e hoje nós temos a Bíblia em nossas mãos e precisamos meditar nela, porque é na palavra de Deus que nós vamos entender sobre as principais questões, as maiores indagações da alma humana a respeito da vida. E eu gostaria hoje de proclamar uma mensagem cujo tema é: o que significa salvação? E eu gostaria, no início desta mensagem, tecer algumas considerações e que todos possam acompanhar pouco a pouco o que eu desejo explicar para que você entenda. Porque às vezes as pessoas falam sobre ser salvo, mas salvo de quê? O que é ser salvo? O que é a salvação? De que eu estou sendo salvo? E a resposta está na Bíblia Sagrada. Precisamos voltar ao livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Se você ler o capítulo 1, lá nós encontramos Deus criando todas as coisas, criando o sol, a lua, as estrelas, Deus criando
a terra, o mar, os animais domésticos, os animais selvagens, criando a fauna, a flora. E no capítulo 2, Deus criando o homem e criando a mulher como companheira. E aí está a base para que você entenda sobre o que é ser salvo. Porque nesses 2 primeiros capítulos de Gênesis, no capítulo 1 e 2, Deus cria todas as coisas e criou o homem como coroa da sua criação. Mas no capítulo 3, que eu considero o capítulo mais triste da história da humanidade, porque é justamente no capítulo 3 que o homem pratica um ato de rebeldia, de desobediência a Deus. Porque antes do homem pecar, Adão e Eva tinham comunhão plena com Deus. Mas você encontra no capítulo 3, quando Deus, ele poderia ter dito qualquer coisa. E Deus deu uma ordem a Adão e Eva para que eles nunca viessem a provar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E poderia ter sido qualquer outra coisa. Mas aí acontece o capítulo mais triste da Bíblia Sagrada. Eva foi seduzida por Satanás e comeu e desobedeceu a Deus, porque antes do pecado, Adão e Eva não tinham conhecimento do que era o bem e do que era o mal. Essa dispensação nós chamamos o período da inocência. Era o período em que o homem e a mulher não sabiam, eles não tinham noção do que era o mal. Mas no capítulo 3, Eva, ela peca contra Deus. Pecar significa errar, significa desobedecer a Deus. Deus é amor. Deus não é um ditador. E quando Ele nos ensina algo, e quando Ele nos ordena algo, é porque se nós fizermos aquilo, aquilo vai trazer algo nocivo à nossa própria vida. Os ensinamentos de Deus é para o nosso bem. Nós é que precisamos de Deus. Deus não precisa do homem. Mas como Deus ama o homem, e como eu disse há pouco, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Veja quão grande o amor de Deus para conosco. Só que os nossos antepassados, lá no início do Antigo Testamento, no livro de Gênesis, nós encontramos ali o homem praticando o pecado. Desobedeceu a Deus. E aí, a partir daquele momento, a comunhão do homem para com Deus foi perdida. Porque Deus não podia mais ter comunhão com Adão e Eva, porque eles pecaram. E Deus, Ele não pode ter comunhão com o pecado. Por isso, no capítulo 3 é que está o fundamento de tudo aquilo que eu irei falar a respeito da salvação. Eva e Adão pecaram, desobedeceram a Deus e perderam a comunhão com Deus. E desde quando Eva e Adão pecaram, eles perderam a comunhão com Deus
se tornaram pecadores. E todos aqueles que nasceram depois de Adão e Eva, todos se tornaram pecadores. Todos. Como diz o apóstolo Paulo, no capítulo 3 da sua carta aos Romanos, no versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, perderam o estado anterior ao pecado. Porque ali, no capítulo 3 de Gênesis, é um marco divisório. O homem antes do pecado e o homem após o pecado. Toda a humanidade se tornou descendente de Adão e Eva. Todos estavam perdidos, estavam sem comunhão com Deus, e o pecado, ele afetou o homem nas 3 partes que compõem o homem. O homem é um ser tricotômico, ou seja, ele é composto de 3 partes. A primeira parte é o nosso corpo, que é o bios. Daí vem a palavra biologia. Bios significa o corpo. Então o homem passou a adoecer. Antes do pecado o homem não adoecia. Então o pecado atingiu o nosso corpo, o bios. Depois o pecado também atingiu a nossa alma, que é o nosso psique. Por isso que as pessoas têm problemas na alma. A alma é a fonte de todos os nossos sentimentos, nossas emoções, o nosso querer, a nossa vontade, os nossos desejos. E por isso nós encontramos tantas pessoas, não só doente no corpo, no bios, mas também doente na alma, no psique. E a terceira parte que compõe o homem é o espírito, que nós chamamos em teologia pneuma. Pneuma significa o espírito. Então, quando o homem caiu, é como se ele tivesse morrido espiritualmente. Ele perdeu a comunhão com Deus. O homem, ele, depois do pecado, o seu corpo passou a adoecer, como a Bíblia diz, com o pecado vem a doença e a doença a morte. Para que alguém morra, é preciso que primeiro ela adoeça. E a doença entrou no mundo por causa do pecado. E o homem não somente adoece no corpo, mas também ele adoece na alma. E hoje nós encontramos tantas e tantas pessoas, milhares e milhões e até bilhões de pessoas no mundo que estão doentes ou no corpo ou na alma. Mas eu quero falar especificamente sobre a terceira parte do homem, que é justamente o pneuma, o espírito. Porque o homem, ele antes de crer em Jesus Cristo, ele é apenas uma criatura de Deus. O seu corpo e a sua alma. Mas espiritualmente ele está morto. Porque ele não tem comunhão com Deus. Paulo, em Efésios, no capítulo 2 e versículo 1, Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, hoje a humanidade, na sua maioria, ela está morta espiritualmente. Por quê? Ela tem corpo e alma,
É como se seu espírito estivesse morto. Por isso que a humanidade está totalmente cega, totalmente afastada de Deus, do Deus verdadeiro, do único Deus, do Deus que criou todo o universo, do Deus que criou o planeta Terra, a Via Láctea, Deus que criou o Sol, a Lua e as estrelas, Deus que criou a fauna e a flora e criou o homem. Mas aí está o ponto principal. Quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu a Deus, ele perdeu esta comunhão com Deus. E ele passou a ter uma vida somente no corpo e na alma. Mas, espiritualmente falando, o homem morreu. E então, Deus, querendo novamente, por amor ao homem, querendo que o homem voltasse a ter comunhão com Ele, o próprio Deus nos amou. Deus nos amou de tal forma, e aí que está o tema central da Bíblia Sagrada, que é a pessoa de Jesus Cristo. E a palavra de Deus, no Novo Testamento, nós encontramos com muita clareza o plano de Deus para salvar o homem e dar vida ao homem, mas uma vida eterna novamente com Deus. Porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas o que é ser salvo? O que é salvação? Eu sou salvo de quê? Por isso eu fiz aquelas considerações iniciais sobre o capítulo 1 e 2 de Gênesis, e no capítulo 3, quando o homem perdeu a comunhão com Deus. Mas Deus, Ele envia Jesus Cristo. E Jesus, sendo Deus, Ele veio a este mundo na forma de homem para que Ele pudesse levar aos homens, à humanidade, o caminho, a resposta para que este homem que está perdido, está nas trevas, como a Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento do incrédulo, para que não resplandeça sobre estas pessoas, os perdidos, aqueles que estão nas trevas, para que não venha a resplandecer a luz do Evangelho. E a nossa batalha neste mundo, a Bíblia diz que não é contra o homem. Está lá em Efésios 6, 12. A nossa batalha é espiritual. É esta batalha que eu travo todo dia na minha vida, é contra Satanás, porque ele é um anjo caído que se rebelou contra Deus, e ele trouxe consigo, nesta rebelião, ele trouxe muitos e muitos anjos, que são os anjos caídos, que nós chamamos de demônio. Os demônios nada mais, nada menos são do que anjos caídos, anjos que se rebelaram contra Deus. E o alvo de Satanás é cegar, é fazer com que as pessoas não conheçam a verdade, que as pessoas não saibam que Deus enviou seu único Filho, como está lá em João 3,16, que Deus amou de tal forma a humanidade, de tal maneira, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele venha a crer, tenha a vida eterna. João 3,16.
E aí, queridos, nessas considerações iniciais, eu estou colocando toda a base para que você possa entender a temática desta mensagem. O que significa a salvação? O que significa ser salvo? Salvo de quê? Por que eu preciso ser salvo? Porque toda a humanidade está perdida. Quando eu digo toda a humanidade, em tese, há aqueles que já se converteram a Cristo, deixaram de ser criatura e passaram agora a ser filho de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é clara. Lá em João, no capítulo 1 de João, e no versículo 12, nós encontramos com muita clareza. João, capítulo 1, versículo 12, diz que todos aqueles, independente de onde nasceram, independente do continente, independente da cor, da raça, do status, não importa, toda alma humana na terra que passou a crer em Jesus Cristo como seu Salvador e que crê na Bíblia Sagrada como sendo a palavra do único Deus, do Deus que criou todas as coisas. Porque de nada adianta você ouvir esta mensagem se você não crê na Bíblia, porque ela é a única fonte de verdade que nós temos neste mundo. Não existe outra fonte a não ser a Bíblia Sagrada. E é nela que nós vamos encontrar as respostas que a humanidade tem feito ao longo desses séculos, desde a queda de Adão e Eva até os dias atuais. E o que o diabo fez? Criou religiões, e as pessoas pensam que porque pertence a uma religião, ela é salva. Ou porque pertence a uma determinada denominação, ela é salva. Não importa. A Bíblia é bem clara que a salvação vem pela graça de Deus. Significa um favor imerecido. Deus nos amou de tal maneira que Ele nos presenteou, nos deu um grande presente, seu Filho amado Jesus Cristo, que veio a este mundo e deu a sua vida por nós, e sofreu e padeceu naquela rude cruz, e pagou o preço dos nossos pecados. E agora todo aquele que nele crê, conforme João 1,12, deixa de ser criatura, e agora, como diz a palavra de Deus, torna-se filho de Deus. Como diz João 1,12, todos aqueles que receberam a Jesus Cristo, Deus concedeu o direito de serem chamados filhos de Deus. Porque se você não crê em Jesus Cristo, você não é filho de Deus. Você é apenas uma criatura de Deus. E você não tem a vida eterna. Porque o Senhor diz que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Está lá em João 10, 28. Ele diz: eu dou a vocês a vida eterna, e vocês jamais irão perecer. João
10, 28. E também lá em Atos 2, 21 diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. E lá em João 5, 24 também está escrito: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será jamais condenado, mas já passou da morte para a vida. Crê em Jesus. Crê na palavra de Deus. Nos leva, após a nossa passagem por esta vida, nós iremos nos encontrar com Deus na glória. E aqueles que não creram, a Bíblia é bem clara, mesmo que o homem não creia, Deus não está preocupado se alguém crê ou não crê. Ele enviou seu Filho para nos dar a vida eterna. Todo aquele que nele crê não vai perecer no inferno, mas tem a vida eterna. Esta é a maior bênção que uma vida, que um ser humano aqui neste planeta, aqui na Terra, esta é a mais gloriosa, é a maior de todas as bênçãos, é a salvação, é a vida eterna com Deus. E quando você estiver para partir, você terá a certeza no seu coração que você vai se encontrar novamente com Deus na glória e terá uma vida eterna de gozo, paz e alegria. Meu querido, aqui eu estarei concluindo a primeira parte desta mensagem. O que significa salvação? E no próximo vídeo nós estaremos concluindo esta mensagem. Orem por mim. Orem por este ministério. E eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo, para que vocês possam fazer parte deste ministério. Não que eu quero que vocês deixem as igrejas onde vocês se congregam, até porque o meu ministério é de um pregador itinerante. Quando eu peço para vocês fazerem parte desta missão, por favor, ouçam, convidem outras pessoas para ouvir, porque não há muito tempo. As profecias estão se cumprindo. Convidem outras pessoas para ouvirem. E por favor, eu peço em nome de Jesus Cristo, é tão simples fazer a sua inscrição no canal do YouTube, porque vocês sabem que o YouTube, ele tem exigências, e nós precisamos e estamos orando para alcançar 1000 pessoas inscritas neste canal, para que possamos continuar pregando a salvação em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém.